Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Essa história de João Batista é muito interessante, tem muito aprendizado nela, né? Que a gente vê ele se intrometendo na vida do governante. E muita gente usa dessa passagem porque ele ficou lá buzinando no ouvido de Herodes, Lucas 3,19, 3,18. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras, ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Então isso aqui é um parêntese que é aberto aqui, para dizer o que tinha acontecido com João. Agora, muitos alegam, falam assim, você fala que o cristão não deve se meter em política, não deve se intrometer nas coisas desse mundo, mas aí João Batista, tá vendo? João Batista protestava lá no palácio contra o tetrarca Herodes, repreendia ele porque ele estava em adultério, e como é que fica isso? Aí eu tenho que voltar a explicar pela enésima vez que nos evangelhos nós não encontramos a igreja, este povo do qual nós fazemos parte agora, que são os redimidos da atual dispensação. Nos evangelhos nós encontramos Israel e as nações. Tudo que você lê nos evangelhos é direcionado aos judeus. É sobre os judeus, para os judeus e visando os judeus. Então, dentro do judaísmo, sim, era apropriado fazer como João fazia, repreendendo o tetrarca Herodes, repreendendo os governantes, porque os governantes deviam governar em obediência à lei de Deus, à palavra de Deus, ao Antigo Testamento, às Escrituras do Antigo Testamento. Porque Israel era uma teocracia, não era uma democracia, não era um comunismo, não era república, não era nada disso. Era uma teocracia, onde Deus, através dos seus profetas, ordenava o que devia ser feito naquela nação. E os reis, então, eram considerados também profetas de Deus, né, como foi Davi, como foi Salomão, que ficavam nessa cadeia de comando, no topo da qual ficava o próprio Senhor. Mas é claro que tudo isso degringolou, né? Tudo isso aí se arruinou, e o que nós encontramos agora aqui é esse Herodes, aqui tetrarca Herodes, que ele nem sequer era um judeu, ele era um filho do Herodes, o grande, né? O primeiro lá que perseguiu, que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Esse era acho que dos 3 filhos dele, se não me engano. E o pai dele era um idumeu, não era nem um judeu. Mas a coisa estava embolada mesmo nesse tempo. De qualquer maneira, Deus reconhecia a nação de Israel nos judeus. Deus reconhecia que o templo em Jerusalém era o lugar de adoração cabível. As pessoas perguntam assim, mas Jesus não ia na igreja? Filho, não tem igreja nos evangelhos. Não tem. Tem a congregação de Israel. Tem o templo, que era o único lugar, o único templo na face da terra onde um judeu podia adorar. Ninguém podia construir um puxadinho. Era só no templo de Jerusalém que se podia trazer os sacrifícios, os dízimos, as ofertas. Era só ali. Isso que se tenta fazer hoje é pirataria, né? É fake, você pegar coisas do judaísmo e querer pintar de cristianismo. Então, para João Batista estava corretíssimo ele chamar a atenção dos governantes da época, porque eles tinham que andar segundo a lei do Senhor. Mas não é o caso do cristão, porque o cristão não tem lugar nesse mundo. A sua pátria não é aqui. O cristão não é um judeu. O cristão não é um judeu. Ele foi comprado desse mundo e destinado ao céu. Então ele é um estrangeiro em terra estranha. Se eu viajo para qualquer país que for, eu não tenho que dar pitaco lá na política do país e discordar ou concordar com o governo. Eu não sou daquele país, eu estou estrangeiro lá, estou passando, sou turista.
Então o cristão é um turista nesse mundo. Ele não vai querer mudar o andar da carruagem desse mundo, porque não é dele essa prerrogativa, não cabe a ele fazer isso. Então João Batista é um caso que a gente enxerga, entende, e até mesmo quando fala de João Batista batizando as pessoas, isso não era um batismo cristão, era um batismo judaico, era um batismo para arrependimento. As pessoas iam até ele, os judeus iam até ele, e eram batizados arrependidos de não terem guardado a lei que Deus havia dado. Então você não pode tomar o batismo de João Batista como exemplo de um batismo cristão, porque não tem nada a ver com o cristianismo. Isso eu canso de bater nessa tecla, porque é uma coisa que as pessoas foram tão condicionadas a não dividir a Bíblia da maneira correta, que aí embola tudo. Aí um vai lá e fala assim, tem que guardar o sábado. Por quê? Porque está na Bíblia. Ué, mas não é porque está na Bíblia que a gente deve fazer, porque estava na Bíblia também que ia matar os inimigos. Não é? Lá em Israel tinha que pegar a criança, filha do inimigo, bater com a cabeça dela na parede, para quebrar a cabeça da menina. Isso está lá, no Salmo fala isso. Como vai ser o tratamento dado aos inimigos. Então não é porque está na Bíblia que a gente deve fazer, porque está na Bíblia que Judas se suicidou. Então preciso me suicidar também, preciso pôr na minha agenda aqui, porque Judas se suicidou. Não é porque está na Bíblia. Nós temos que entender, dividindo bem a palavra da verdade. Dividindo bem a palavra da verdade, cada coisa no seu lugar. A Bíblia tem que ser lida como um médico legista, que pega o corpo, né, o cadáver, não que a Bíblia seja um cadáver, porque ela é viva, a palavra de Deus é viva. Mas só por exemplo agora, todo exemplo manca, né? A gente sabe disso, mas só para dar um exemplo. O legista põe o cadáver em cima da mesa, aí ele abre a barriga lá do sujeito e começa a tirar o coração. Esse aqui é coração, ó, põe aqui. Esse aqui é fígado, põe ali. Esse aqui é pulmão, põe aqui. Esse aqui é o outro pulmão, porque nós temos 2 pulmões, né? Não vai fazer que nem aquele jogador de futebol que não perguntaram para ele assim, puxa, por que você não correu mais para pegar a bola? Ele falou assim, você pensa que eu tenho 2 pulmões? Isso é verdade, é um jogador brasileiro. Nós temos 2 pulmões. Esse aqui é o estômago, vai ali o estômago. Esse aqui é o rim, vai ali. Então, você divide o corpo, né, o corpo humano, com os órgãos e as suas funções específicas. Então, para que serve cada órgão desse? Então, para que serve, por exemplo, os evangelhos? Para apresentar Jesus para nós. Para que servem as cartas dos apóstolos? Para trazer a doutrina, o ensino para a igreja. Muita gente não entende isso assim, mas não tem no Antigo Testamento que a mulher não pode falar na igreja. Claro, não tem nem igreja no Antigo Testamento. Como é que vai ter que a mulher não pode falar na igreja? Isso é doutrina dada à igreja. As cartas dos apóstolos, as epístolas dos apóstolos. Apocalipse é o outro departamento. Apocalipse é uma continuação da revelação agora para os judeus também para os judeus, porque a igreja sai de Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, é a última menção da igreja na terra. Daí já João escuta uma voz que diz, sobe até aqui, te mostrarei as coisas que depois dessa irão acontecer. Aí ele vai para camarote e do céu ele assiste tudo o que vai acontecer na terra depois que a igreja for para o camarote no arrebatamento, para assistir de cima o que vai acontecer aqui na terra. Na terra, eu falei igreja, na terra. A igreja vai sair da terra e vai ficar no céu assistindo todas as coisas que vão acontecer aqui na terra. Então, se você não consegue dividir a Bíblia e colocar cada órgão no seu devido lugar, vai ficar um Frankenstein, né? Se bem que o Frankenstein não era o monstro, era o médico, né? O nome do Frankenstein era o nome do médico lá naquela novela, naquela história. Mas vai ficar aquele monstro de pedaços costurados de maneira torta, que não vai funcionar direito. Você vai ter um nariz querendo comer por comida, colherada de comida, mas lá é nariz, não é a boca. Então você vai ter um monstro. Então vamos para João novamente. Lembra-se sempre então que João era um que estava no contexto de Israel, não na igreja, ok? Agora nós vamos encontrar no capítulo 7,
Versículo 17: correu dele, de Cristo, esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Porque João esperava o Messias. Ele esperava o Messias de Israel, que viria reinar. E quando o Messias viesse reinar, ele faria todas essas maravilhas que Jesus fez aqui na terra. Mas no caso de Jesus fazendo essas maravilhas, era um preâmbulo. Eu costumo falar agora para os mais moderninhos, era um spoiler do que ele fará no seu reino de 1000 anos aqui na terra, no reino milenial de Cristo. E João pergunta então, pede aos seus discípulos para perguntarem: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Versículo 20 foi isso. No versículo 21, e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e Deus deu vista a muitos cegos. Então, o senhor não respondeu, o senhor fez. O senhor executou a resposta. Porque uma resposta executada, ela é muito mais impactante do que apenas falar assim: não, sou eu mesmo, tal. Não. Está aqui, ó, vê aí. O que vocês acham disso? Não é? E na mesma hora curou muitos e tal. Respondendo, no versículo 22, respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto. O que tendes visto e ouvido. Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Ou seja, não ficar com vergonha de mim. E aí eles se retiram, né? Mas aqui uma coisa importante, nós vamos ver que depois disso João é morto. Ele vai ser morto no cárcere, vai ter a sua cabeça cortada, oferecida numa bandeja, né? Numa festa. Ele é morto. Isso nos ensina mais uma coisa também. João tinha vindo como o arauto, o precursor do Messias, para anunciar a chegada do Messias. Anunciou, o Messias chegou. Para que serve João agora? Para nada. O Senhor leva ele embora. O Senhor leva embora. Isso é uma lição para a gente aprender também. Então, agora uma última liçãozinha aqui nesse trecho, antes que eu termine, quando no versículo 24, Lucas 7, 24, e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou Jesus a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o meu mensageiro. A palavra anjo na Bíblia, no original, a palavra anjo é mensageiro. Então, dependendo do contexto, pode ser alterado aqui o significado da palavra. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Isso aqui já demonstra também que Deus estava começando uma nova ordem de coisas, né? Da qual da ordem antiga, João era o maior profeta. Nenhum profeta foi igual a João. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, não sei se vocês perceberam, foi o seguinte: quando os discípulos de João chegaram, o Senhor não falou nada de João.
não falou bem de João. Tem muita coisa muito bem a falar de João, muito bem a ser dito acerca de João, como ele fez depois. Ele espera os discípulos irem embora para depois falar bem de João. Que lição nós temos aqui? Nunca elogie um servo do Senhor diante dele. Nunca elogie diante dele ou dos seus mais próximos, como foi aqui o caso. Porque você vai atrapalhar a vida dele. Você vai fazer o seu orgulho crescer, seu ego. Você vai fazer com que ele fique inchado. Nunca elogie. Não. Você pode depois elogiar para outros. Mas nunca coloque num pedestal algum servo de Deus, por mais útil que ele seja. É importante isso, porque uma coisa que eu detesto é pessoas que me escrevem fazendo uma lista de coisas. Só falta dizer que estão achando que eu sou alguma espécie de anjo caído do céu, porque eu vi pregar o evangelho, que não é nada demais. Quanta gente aí pregando o evangelho, até melhor. Mas isso é errado. O elogio atrapalha a vida de quem é elogiado. É bom elogiar o seu filho na escola quando ele tira nota boa e tal, mas nas coisas do Senhor, só ele tem que ter lugar. Tem até um caso, uma historinha, né, que alguém me contou, que um irmão estava pregando o evangelho, quando ele desceu lá, estava pregando num púlpito, né? Quando ele desceu do púlpito, ele passou por uma irmã, uma senhora, ela falou assim: meu irmão, eu nunca vi ninguém pregar como você pregou de forma maravilhosa, você é o melhor pregador do mundo. Aí ele virou para ela e falou assim: pois é, o diabo acabou de falar isso ali para mim ali atrás. Porque esse é o papel do diabo, querer exaltar a pessoa, porque exaltando a pessoa, coloca Cristo em segundo lugar. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.